Olá, gente que empreende. Meu nome é Fábio Lopes Soares, eu sou advogado, consultor e professor universitário. Estou aqui hoje para falar sobre uma coisa muito importante. Quando nós falamos sobre empreender no Brasil, nós nos lembramos de formas de executar esse dito empreendedorismo. Mas poucas pessoas se lembram, depois de algum tempo, de planejar alguns itens importantes, que, segundo o Sebrae, traz lá consequências de mortalidade dessas empresas. Eu estou falando aqui de questões legais, de questões de direito, e nesse primeiro encontro nosso, que será o primeiro de vários encontros, nós falaremos sobre dois temas muito relevantes: o direito empresarial aplicado ao empreendedorismo e o direito do consumidor, ou as chamadas relações de consumo. É muito comum eu ouvir com alguns empresários no Brasil a seguinte expressão: nossa, se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo antes, certamente eu teria errado menos, ganhado mais dinheiro e talvez não teria quebrado. Isso é verdade. Nós somos ignorantes no sentido de não termos essa formação desde pequenos. Nós não sabemos a diferença entre empreender ou empreendedor e o empresário. E de uma forma muito tarde, nossas empresas quebram, os nossos ativos se destacam de uma forma negativa, geram algumas vezes ativos negativos dentro da nossa formulação contábil. A nossa fala de hoje vai ser dividida em 4 pedaços e espero que esse conteúdo possa lhe ajudar a empreender de forma a gerar perenidade e sustentabilidade. Um pouquinho sobre o cenário do que está acontecendo no Brasil em termos de empreendedorismo e a diferença entre empreendedor e empresário, os tipos societários necessários para a abertura de uma empresa e com isso você poder reduzir o seu conteúdo, as questões ligadas a direito contratual e, sobretudo, direito do consumidor. Alguns acreditam que direito do consumidor numa relação B2C, ou seja, business to consumer ou customer, segundo algumas literaturas, ela é existente apenas para o consumidor. Isso não é verdade, porque o empreendedor acaba pagando um preço muito alto por não conseguir reconhecer ou se proteger contratualmente. Vamos diferenciar um pouquinho, então, nesse começo, a diferença entre empreendedor e empresário. O Brasil é reconhecido mundialmente como um dos países com a maior quantidade de empreendedores no mundo. E é verdade, nós somos economicamente muito jovens. Se nós levarmos em consideração a população, talvez em cerca de 230 milhões de brasileiros, e se lembrarmos que na década de 70 ou na década de 60 nós tínhamos alguma coisa em torno de 70 milhões de brasileiros, nós triplicamos a nossa população e muito recentemente, em 2007 a 2008, nós tivemos uma entrada de crédito nesse Brasil equivalente a uma Argentina em PIB. Nós estamos empreendendo, sendo estimulados a empreender, a ter uma visão do que é empreendedorismo, mas quando vamos administrar essa ideia que nós constituímos, nós não temos as informações. Não sabemos como, talvez, com um pouco mais de cuidado, fazer um markup, fazer um bom planejamento financeiro, fazer um bom planejamento jurídico, fazer um bom planejamento tributário. Nesse sentido, talvez a primeira dica dessa conversa é que ser empreendedor carece de você também ser um empresário. E são coisas que são juntas, elas caminham juntas, mas diferentes do ponto de vista do conteúdo. Empreender é ter a ideia, é ser aquela pessoa que consegue fazer com que uma ideia seja executada. Só que essa execução precisa ser administrada. E nesse momento nasce o empresário. A figura empresário, que segundo o Código Civil no Brasil, tem características muito próprias para ocorrer. Nesse sentido, você que está empreendendo, que está começando essa jornada, nós que somos pessoas que empreendemos, vocês que são gente que empreende, tem que saber que para fazer um bom plano de negócios é indispensável conhecer de mínimas legalidades. Até porque o mínimo de legalidade é o limite do risco que você vai correr. E em um país em crises econômicas, um país com alguma crise política, esses riscos precisam ser muito bem estudados. Existe uma frase que eu gostaria de, para dar sequência, trazer a vocês a reflexão, que é o seguinte: quando você for fazer uma escolha, a pior escolha é a não escolha. Se a pior escolha é não escolha, quando eu escolher alguma coisa que eu reduza o risco ao mínimo possível. Essas bases são muito estudadas quando você tem dentro de uma empresa chamada governança corporativa, uma redução de riscos para fazer com que a empresa possa melhor agregar valor aos seus ativos, salvaguardar os seus ativos e passivos. Então, ter a noção de empreendedorismo e também entender como ser um empresário é muito importante. Da minha parte, quero lhes dar os conteúdos mínimos, talvez uma degustação do que é ser empresário segundo a legalidade. Bem,
O primeiro passo que nós deveríamos ter para empreender sendo empresários é então constituir empresas. No Brasil, a empresa só pode ser aberta mediante autorização legal. O Código Civil determina então que você deve criar uma coisa chamada ato societário. O ato societário é aquela conversa que você tem com você ou com um amigo para abrir uma empresa e então passar a expedir nota fiscal, só que tem uma série de critérios muito comuns. Não é só no Brasil que funciona assim, em outros lugares do mundo também. Porém, no Brasil, nós temos algumas características muito peculiares ao nosso ordenamento jurídico. Não há de falar que você, por não ser advogado, não precisa saber disso. Não é verdade, porque o bom empresário, que é empreendedor, tem isso na ponta da língua. Os tipos societários, ou as empresas possíveis mais utilizadas, mais comuns, elas nascem de 3 planejamentos prévios. Eu preciso, então, antes de escolher o tipo societário, fazer um planejamento jurídico societário. Escolher a sociedade, a empresa, aquela que melhor se adequa à minha necessidade. Eu preciso também fazer um planejamento jurídico tributário. Entender quais são as formas de tributos no nosso país e, então, optar por aquela que menos onere a nossa empresa. E, por último, ficar muito atento com o chamado planejamento jurídico contratual. O planejamento jurídico contratual, ele é muito importante, muito negligenciado pelas empresas. Eu abro uma empresa devidamente. Antigamente falava-se abrir firma, né? A expressão firma não é mais utilizada, e sim a empresa. Eu faço o mínimo de planejamento tributário. Se você não pagar os tributos, você pode estar em sonegação fiscal. Então eu tenho que ter uma boa relação contratual com quem oferece produtos para mim e para quem eu vou vender. Dentro desses 3 tópicos, nós iremos então entrar um pouquinho mais a fundo e dar algumas dicas de como abrir a empresa, de como fazer o seu planejamento jurídico societário, como abrir essa empresa. No Brasil, nós temos alguns tipos societários que são os principais, os mais comuns. Nós temos uma quantidade de tipos societários que estão alocadas como sendo tipos societários por cotas e tipos societários por ações. Esses tipos societários por cotas são muito usuais para as empresas que começam a empreender. Dos tipos societários por cotas, um que é muito conhecido, mas as pessoas não associam a sua constituição, é o chamado empresário individual. Como que funciona esse tipo societário? Eu quero empreender, eu quero abrir uma empresa, então eu procuro um contador habitualmente. Esse contador preenche um formulário chamado requerimento de empresário e ele então deposita esse formulário na junta comercial. Quando ele escolhe o tipo contábil, um nome chamado CNAE, que dá o objeto social da empresa, ele então passa a dizer que aquela empresa, ela tem aquele objeto social, ela nasceu para realizar aquela função, e então, depositado na junta comercial, ele leva esse documento, após uma validação, à Receita Federal e depois à Prefeitura. Primeiro, junta comercial, segundo, Receita Federal e terceiro, Prefeitura. Por que esses 3 caminhos? Quando eu levo à junta comercial, eu aceito, segundo o Código Civil, a abertura da empresa. Vou até a Receita Federal para ter o CNPJ da empresa. Então vou até a Prefeitura para ter o CCM, o Cadastro de Contribuintes Municipais, aquele número que é usado para expedir nota fiscal eletrônica. Então você pode ter inscrição estadual ou não, pode ter alvará de funcionamento ou não, dependendo do objeto social. A característica desse tipo societário, para empresas de pequeno porte habitualmente, se dá porque você consegue reconhecê-la através da razão social. Você vai a qualquer estabelecimento e pega um cupom fiscal, esse cupom fiscal vem com o nome pessoa física seguida da atividade econômica. Ela blinda menos o tipo societário, porque se eventualmente o CNPJ, a empresa, tiver algum tipo de problema, tanto a pessoa física, o sócio, que ele é o único sócio, quanto a pessoa jurídica responderão de forma igual. A blindagem é um pouco menor. O outro tipo societário muito conhecido e o mais usual é a limitada. A empresa limitada ocorre quando 2 ou mais pessoas resolvem, então, abrir uma empresa. Empreender com uma ideia, mas então constituir uma empresa. O nome da certidão de nascimento, vamos dizer assim, do ato societário é o contrato social. A limitada, ela então inicia seus trabalhos através de uma integralização de capital. Integralização de capital nada mais é que você alocar um recurso financeiro para que ela possa começar a existir. A partir daquele volume de dinheiro que você coloca, os sócios que se juntaram, espero, através da chamada affectio societatis, daquela afeição de sociedade, eles dividem aquele valor por cotas. É muito comum você ouvir falar que um tem 99% de cotas e outro tem 1% de cotas. Ora,
Se eu coloquei R$1.000 na empresa, quem deu R$1 tem 1% de cotas, ou R$10 pode ter 1% de cotas, e quem deu o restante tem os 99%, ou contas que você faça, se eu coloquei R$1.000 e coloquei R$100, um vai ter 10%, outro vai ter 90% dessas cotas. Essas cotas servem, meus amigos internautas, muito para saber quem vai lucrar mais ou menos e como você vai dividir o lucro ou prejuízo. Não se esqueçam que não são somente as cotas que determinam esse tipo empresarial. No caso da limitada, eu integralizo o capital. Olha que exemplo interessante. Digamos que você tenha aberto uma empresa, integralizado o capital em R$1.000. Você é uma empresa muito pequena, com 2 sócios. Depois de 5 anos, essa empresa que vende sapatos, por hipótese, tem um estoque de 1 milhão de pares de sapato. Então, essa empresa fecha. Quanto cada um tem de direito? É importante ter esse tipo de noção, porque quando essa empresa fechar, você terá como direito, além do dinheiro em caixa, pegar todo aquele estoque dividido pelas cotas. Então, se alguém tem 10%, ele terá de 1 milhão, 100 mil pares de sapatos. E o outro terá o restante dos pares de sapato. Os chamados ativos da empresa. Os ativos, então, aqueles itens que são tangibilizados, que você pode observar em um balanço, em um documento contábil. O tipo limitado também é conhecido porque você pode ter o chamado nome fantasia, alocar ali um nome diferente do empresário individual. Ele blinda melhor o patrimônio porque neste caso, semelhante ao empresário individual, quando você abre a empresa depositando na junta comercial, tendo CNPJ na Receita Federal e sendo autorizado a emitir nota fiscal na prefeitura, nesse caso, a limitada primeiro, se houver o problema, responderá pelo problema. E depois, em algumas situações específicas, eu terei que poderei ir até o patrimônio da pessoa física. O terceiro tipo por cotas é um tipo muito recente, é a chamada EIRELI, ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A EIRELI é uma construção muito recente no sistema jurídico brasileiro e ela veio para harmonizar algumas questões contábeis fora do Brasil, inclusive. A EIRELI é uma empresa individual de um único sócio, com uma característica. Ela se difere do empresário individual, pois você pode ter um nome fantasia, nesse tipo societário, e se eventualmente essa empresa tiver problemas, primeiro responde todos os ativos da empresa, o que tem em nome do CNPJ da empresa, em algumas características, em algumas situações, até o patrimônio da pessoa física. Percebam que ela blinda melhor o patrimônio, só que tem uma diferença. Para você ter uma empresa como essa, um pouco melhor do que o empresário individual, você tem que integralizar pelo menos, no mínimo, 100 salários mínimos. E você só pode ter um empresário individual por pessoa física. Se eu fosse abrir uma empresa hoje e não tivesse nenhum sócio com afinidade, eu escolheria uma EIRELI. Talvez ela seja melhor do ponto de vista do empresário individual. Esses 3 tipos societários, eles estão sendo estudados e eles estão reféns, vamos dizer assim, eles estão subsidiados pelo Código Civil. O Código Civil no Brasil, o nosso Código Civil atual, ele passou a funcionar a partir de 2002. Só por uma curiosidade, antes de 2002 existia um Código Civil vigente no país que foi escrito em 1916. Olha que loucura! Um Código de 16 que foi alterado em 2002. Só que o texto do Código de 2002 foi escrito em 1973, engavetado e publicado em 2002. Nós já temos desafios muito grandes ali, porque um código já nasceu com alguns desafios de atualização. Retomando então para o planejamento jurídico societário. Nós falamos de empresas por cotas, o empresário individual, a limitada e a EIRELI. O outro tipo societário muito comum é a empresa por ações. A empresa por ações, utilizada muito para quem quer abrir capital, uma empresa um pouco maior, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser a empresa por ações ou as SAs, as sociedades anônimas, de capital fechado ou de capital aberto. As empresas de capital aberto, quando elas abrem o capital pela primeira vez, elas fazem um procedimento muito conhecido, sobretudo quando assistimos filmes relativos a esse tema, que é o chamado IPO, ou a oferta pública de ações. O IPO ocorre quando a empresa quer captar recursos. Ela pega um pedaço das suas ações e oferece a quem queira comprar, para que então ela possa aumentar o seu caixa. Então, por que eu escolheria uma SA a escolher uma limitada? SA é muito escolhida quando você quer abrir capital ou quando você quer profissionalizar a sua empresa.
Recentemente, no Brasil, nós, em nossos estudos, em nossa prática profissional, na nossa atividade econômica principal, nós observamos muitas empresas familiares, não profissionalizadas, que querem se profissionalizar, então transformam o seu tipo societário em uma SA de capital fechado. Não com o interesse de ganhar dinheiro abrindo capital, mas para poder gerar governança, para poder ser sustentável, para poder ser perene. Percebam que o planejamento jurídico é essencial. Do contrário, você terá um problema importante à frente. Nós falamos, então, de 4 tipos societários. O empresário individual, a limitada, a Eireli e a SA, que pode ser de 2 tipos, SA de capital fechado e SA de capital aberto. Eu não falei em nenhum momento da expressão, não usei a expressão MEI, nem ME e nem EPP. Vocês sabem por quê? Porque MEI, ME e EPP não é planejamento societário. Ele pode ser enquadrado como planejamento tributário. Primeiro eu escolho o tipo societário e depois eu escolho se eu quero ter uma MEI, indicada para aqueles que faturam até R$60 mil por ano, ou posso me enquadrar em ME e EPP. ME, para quem fatura até 360 mil, aderiu ao Simples Nacional. Ou EPP, empresa de pequeno porte, para quem aderiu ao Simples Nacional e fatura de 360 mil a 3.600.000. Significa dizer que eu posso ter sim uma limitada enquadrada no Simples Nacional, recebendo a titulação limitada ME ou EPP, EI, ME ou EPP e Eireli, ME ou EPP. Vamos classificar e diferir bem isso daqui. Se você então já tem os 4 tipos societários importantes, escolha aquele que melhor te auxilia, aquele que melhor auxilia a sua empresa. Isso deveria acontecer antes da abertura da empresa, na construção do chamado plano de negócio. Nome chique para isso, o nosso business plan, aquele que faz com que você então possa planejar o seu negócio num prazo maior. Um tópico não menos relevante e que recentemente vem sendo muito utilizado por nós são os tópicos relacionados à gestão da marca. Após abrir a nossa empresa, fazer um planejamento tributário, fazer um planejamento contratual, eu deveria registrar a nossa marca. Essa marca costuma ser registrada num órgão público chamado INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O INPI, então, pode aceitar o registro da marca ou da logomarca. Então, você cria uma figura que, junto com o teu nome, o nome com o qual você quer ser conhecido, você deposita isso nesse órgão. Não é caro. As pessoas, talvez por ignorância, por não conhecer, acreditam que isto é desnecessário. Só que num mundo tão globalizado, segundo alguns especialistas que falam a respeito disso, alguns especialistas, alguns autores, inclusive falam isso, como por exemplo Zygmunt Bauman, que fala sobre um mundo líquido, onde todas as pessoas estão numa situação quase que plana. Não registrar marca, sobretudo com questões ligadas à internet, pode prejudicar o teu negócio. Alguém pode usar marcas próximas ou iguais à que você usa e então confundir o cliente com todo aquele propósito que você alocou inicialmente. O registro de marca, dado no INPI, você deposita, faz o pedido do registro de marca, vai gastar alguma coisa em torno de R$2.000 ao máximo durante 3 anos, se você o fizer pessoalmente. Então você vai ter direito, após 3 anos do pedido, a um certificado que te dá exclusividade para usar aquela marca e aquele logo. Esse certificado dura 10 anos, renováveis a cada 10 anos, com custo baixo. Esse registro de marca feito no INPI, ele pode ser feito não só com a logomarca, o logo e a marca, como também por uma invenção, uma patente, que você o faz lá. O registro de marca é a tua segurança. É a segurança de uma reputação que faz com que, ao final, quando você vender um produto ou um serviço, esse produto ou esse serviço tenha uma segurança do seu ativo intangível, do quanto aquele cliente está disposto a pagar pela sua reputação. Reputação. Falamos então, retomando, do planejamento jurídico societário, dos tipos societários que podem melhor se enquadrar à sua empresa. Falamos então da importância ou a necessidade de você fazer um planejamento tributário e um planejamento contratual. Pois bem, aconteceu uma coisa muito interessante nos últimos anos no Brasil. Toda essa estrutura de planejamento contratual, tributário e societário, ela foi muito impactada pela criação de uma lei que hoje mexe com o preço de todos os produtos e serviços. Uma lei escrita em 90, chamada Código de Defesa do Consumidor. A história é mais ou menos assim.
Em 1976 era criada a Fundação Procon de São Paulo. Em 1987 era criado o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Em 88 a Constituição Federal era publicada e em 11 de setembro de 1990 o Código de Defesa do Consumidor era publicado. Uma lei que oferecia direitos e deveres ao consumidor e também direitos e deveres ao fornecedor. Hoje em dia, talvez por falta de informação, muitos de nós acreditamos que consumidor só tem direito e fornecedor só tem deveres. Isso não é uma verdade, pois consumidores têm direitos e deveres e fornecedores têm direitos e deveres nessa construção. Desse jeito, muito importante conhecer as bases do Código de Defesa do Consumidor, porque ele se aplica diretamente para quem está numa cadeia chamada B2B, Business to Business, ou numa cadeia chamada B2C, Business to Consumer ou Customer, segundo algumas literaturas. Vamos entender então as bases do Código de Defesa do Consumidor e de que modo essa legislação impacta você, empreendedor, na sua cadeia. Primeiro, a Lei 8.078 ela tem uma característica muito peculiar. De um lado, você tem o que é consumidor. Consumidor, em seu artigo 2º, diz que é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final. E do outro lado, você diz o que é fornecedor. Fornecedor tem uma lista complexa descrita no artigo 3º da Lei 8.078 e diz que talvez, de uma forma mais dinâmica, mais didática para você, internauta, é todo mundo menos administração pública direta. Significa dizer que, se de um lado eu tenho consumidor e de outro eu tenho fornecedor, eu tenho a chamada relação de consumo. Esta relação de consumo, ela subentende, por conta do Código, em seu artigo 2º e 3º, olha que interessante, que todo mundo que está em relação de consumo está falando a verdade. Logo, ele está de boa fé. Por quê? Porque se o consumidor estiver falando a mentira e comprar um produto dizendo que o produto tem defeito e não tem defeito, ele está mentindo. Logo, aplicar-se-á toda e qualquer lei a favor dele, contra ele. Isso difere muito porque algumas indústrias de danos foram constituídas contra bons fornecedores por conta desse entendimento. Duas características diferem isso. Primeira característica, todo consumidor é vulnerável. Se todo consumidor é vulnerável, significa dizer que ele é técnico ou economicamente inferior ao fornecedor. Isso é previsão do Código. E segunda característica, além da vulnerabilidade, é aquela boa-fé que eu lhes falei. Então eu tenho boa-fé, o consumidor sempre fala a verdade, e o consumidor também é vulnerável. Isso não foi uma invenção minha. Isso está previsto no artigo 4º, item 3º da Lei 8.078 de 90. Quer eu queira, quer eu aceite ou não aceite. Isso é o fundamento, a base do Código de Defesa do Consumidor. A consequência disso que eu acabei de lhes falar é de que todos nós, fornecedores, estamos sujeitos a uma lei e que se não cumprirmos essa lei, nós podemos ser penalizados. Alguns acreditam que jamais essa punibilidade irá o alcançar, o que não é verdade. Todo dia 15 de março, pelo menos em São Paulo e nos principais PROCONs do país, é publicada uma coisa chamada Ranking do PROCON. O ranking do PROCON, uma das diversas possibilidades que essa lei pode gerar, ela lista as empresas mais reclamadas no ano anterior. Estou colocando aí na tela para você, aqui ao meu lado, o ranking do PROCON. Este ranking que eu estou apresentando a vocês aqui, ele lista as empresas mais reclamadas em um ano, publicado no ano seguinte. Perceba que são grandes empresas, que são listadas porque, segundo o PROCON, prejudicaram, machucaram, lesaram alguns consumidores. Qual é a consequência de aparecer aqui? Um problema de imagem. Mas poucos sabem que uma reclamação que vai para um ranking desse pode ter por reclamação uma multa, por exemplo. Uma sanção que pode chegar a 6 milhões de reais por reclamação. Além de uma intervenção. Coisas complexas como o que aconteceu recentemente com a Unimed Paulistana, essa a gente pode falar, porque ela foi interditada, ela foi fechada. São 7 milhões e 400 mil vidas que de um dia para o outro perderam a sua assistência. Fruto de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor e também fruto de reclamações na ANS, a agência reguladora. Cuidado, fornecedor. Porque se você acha que isso não pode te alcançar, nós estamos vendo que esse dinamismo, essa razão está sendo muito mais rápida. Estou citando essa empresa porque ela já fechou, mas nós temos uma coleção de outras empresas que estão prejudicadas por isto. Além dos problemas relacionados aos órgãos de defesa do consumidor, que são problemas administrativos, vocês podem ter, por exemplo, ações judiciais de consumidores que movem uma ação exigindo um direito contra um fornecedor e te alcança de uma forma solidária ou subsidiária.
E existe uma ferramenta mais complexa para que nós possamos terminar essa nossa introdução. Alguns itens de degustação sobre a importância de falar sobre planejamento societário, eventualmente planejamento tributário, contratual e as relações de consumo que afetam tanto consumidores quanto fornecedores. Recentemente, nós recebemos aí a notícia de que foi ampliado um portal de reclamações que poucos conhecem, chamado de consumidor.gov.br. O consumidor.gov.br é um portal de reclamações do Ministério da Justiça que está potencializado. Ele recebeu, então, protocolos de intenção com o Ministério Público e com os tribunais de justiça, onde quem reclama lá e não tem o seu pleito atendido pode mover uma ação diretamente e, com isso, ele encurta os espaços. Não sei se você sabia, mas se você tem um problema com uma telecom, com um banco, com uma seguradora, ao reclamar na justiça, você pode demorar ali 6 meses, 1 ano, 2 anos para ter o seu problema resolvido, se tiver resolvido. Reclama nos órgãos de defesa do consumidor ou nas ouvidorias, que são boas formas de solução de conflitos, mas pode ter o seu problema ainda um pouco demorado em solução. Ao reclamar no consumidor.gov, a média de soluções são de 7 dias para 99% dos casos. Mas por que, então, um fornecedor aceitaria resolver um problema em um site do governo, ao invés de responder fora? Porque é mais barato para o fornecedor, é mais barato para você, empreendedor, saber como resolver o problema aqui. Se você resolve o problema aqui, você encurta despesas, custos no judiciário. O seu consumidor fica mais satisfeito, a tua marca fica um pouco mais blindada, pois você consegue resolver o problema e dá, então, uma viralidade de solução e de respeito a quem está ali alocado. De alguma forma, o intangível torna-se tangível, empreendedores, na medida em que eu tenho esse tipo de solução. Nós abordamos, então, nesse nosso encontro inicial, tópicos principais do que pode ser, futuramente, elementos de sucesso e de solução, potencializadores do seu negócio. Nós falamos sobre planejamento societário, citamos o planejamento tributário, citamos o planejamento contratual e das relações B2C de uma forma en passant. Continue conosco. Talvez nos nossos próximos encontros possamos entrar um pouco mais profundamente em dicas de como você constituir muito bem o seu planejamento societário, como fazer um planejamento tributário que te reduza custos e, sobretudo, planejamento contratual. Como eu posso, então, reduzir os meus problemas e quais são as responsabilidades que eu, como fornecedor, posso ter? Como, então, eu poderia calcular o custo de uma não reclamação? Isso mesmo. Quanto custa uma reclamação para a empresa? E existe alguma forma de eu calcular o custo da não reclamação ao ponto de tomar decisões que impeçam prejuízo no longo prazo, no médio prazo da minha empresa? Isso são discussões jurídicas que, quando ditas, explicadas de uma forma, talvez de direito para não advogados, nós consigamos potencializar os nossos negócios. A gente empreende e nós estamos aqui para lhes ajudar. Muito obrigado e bons negócios.